Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Já peço aos irmãos que abrem em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2. E os irmãos que entregam um papelzinho, deixa já a passagem aberta, bota uma caneta, um papel, o dedo, sei lá, qualquer coisa e marca aí que é a senha da pregação. Isaías 59, verso 1 e 2. Amém. Amém? Amém. É Isaías 59, capítulo 59, verso 1 e 2. Não, é Isaías. Isaías 59, versículo 1 e 2. Pronto? Amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Amém. Que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite, irmãos. Eu não vou aqui trazer uma pregação, mas é mais uma reflexão para nossas vidas. E eu queria falar sobre um tema assim que é pouco falado hoje nas igrejas, né? O pastor vai até concordar comigo que muitos pregadores, muitos pastores não falam sobre esse assunto assim na igreja. Fala, mas muito pouco mesmo, que é sobre o pecado, né? E assim, irmãos, acredito que muitos pregadores, muitos pastores não gostam de falar sobre o pecado, porque tem pessoas que se incomodam com isso, né? E alguns podem pensar assim: se eu pregar sobre o pecado, vai ter irmão na igreja que vai ficar meio ofendido, vai achar ruim, porque talvez eu vou mexer na ferida da pessoa e tal. Mas assim, nós que temos um chamado para pregar a mensagem do Senhor, temos que falar aquilo que as pessoas, não que elas querem ouvir, mas que as pessoas precisam ouvir, né? E assim, é importante falarmos sobre isso, irmãos, sobre o pecado, porque é uma das mensagens que assim é pouco pregada nas igrejas, assim como outras mensagens, por exemplo, como o céu, né? Pouco se fala sobre o céu, pouco se fala sobre o inferno, sobre a volta de Jesus, sobre o juízo de Deus, sobre arrependimento, sobre o pecado, que é o que nós vamos falar nessa noite, né? Então são mensagens assim que são importantes e nós temos que falar. E Fabinho, os irmãos estavam falando aqui, Fabinho falou uma coisa muito importante, que é importante a gente falar aquilo que a gente está vivendo, né? E há uns dias atrás o Espírito Santo de Deus assim, tinha me incomodado muito em relação a isso, em relação ao pecado, né? Me fez refletir sobre algumas coisas que nós cristãos, às vezes assim, fazemos e não percebemos. Então assim, eu queria fazer uma pergunta para os irmãos: qual é a maior fraqueza? Não precisa responder para mim não, responda só para Deus em seus corações. Qual é a maior fraqueza que os irmãos têm? Qual área da vida dos irmãos que os irmãos têm mais fraqueza, que é mais tentado? Qual é a sua maior fraqueza? Então coloque diante do Senhor, né? E sabe, irmãos, às vezes nós acabamos pecando contra Deus, quer por palavra, por pensamento, por atitude, né? Por gestos, enfim, qualquer tipo de outra coisa. Então assim, nós precisamos refletir sobre isso. Então, o que eu vou falar aqui nessa noite é coisas que a gente já sabe. Alguém pode perguntar assim: se você vai falar que é aquilo que a gente já sabe, então para que vai falar? Porque às vezes a gente deixa de fazer, né? Interessante que no Antigo Testamento muitos profetas falavam da lei de Deus para o povo de Israel, coisas que o povo de Israel já sabia. Mas por que falava aquilo que já sabia? Porque o povo de Israel sempre esquecia, acomodava e não obedecia os mandamentos do Senhor, né? Então vale a pena a gente estar assim relembrando. Então, irmãos, assim, eu gostaria de falar sobre algumas consequências que o pecado traz para as nossas vidas, né? E assim que nós possamos refletir sobre o que vai ser falado aqui nessa noite. Então, primeiro, que consequência o pecado ele traz para as nossas vidas? Primeiro, uma das consequências que o pecado traz para as nossas vidas é que ele nos afasta da presença de Deus. Eu queria que os irmãos acompanhassem o versículo 2, no texto que nós lemos, diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então olha só, irmãos, que consequência o pecado pode trazer para a nossa vida?
nossas vidas. Uma das consequências é o afastamento da presença de Deus. Então, assim, irmãos, tem coisa melhor na vida de um cristão do que a presença de Deus? Não tem coisa melhor. Então, a presença de Deus é a coisa mais importante para todos nós, né? E muitas pessoas hoje estão trocando a presença de Deus por coisas deste mundo, né? E às vezes a gente pensa assim, poxa vida, como é que eu não entendo? Eu já preguei o evangelho para muitas pessoas, tem muita gente que vai na igreja, tem muita gente que ouve a mensagem de Deus, e por que não se converte, né? Por que não fica logo, não se torna um cristão? Mas por quê? Porque muitas pessoas hoje estão presas às coisas deste mundo. Porque muitas pessoas hoje não conseguem ter uma visão espiritual do que é o céu, do que é a vida eterna, do que é a salvação, do que é ter uma vida nova com Cristo. Porque nós cidadãos, nós cristãos, né, evangélicos, nós não somos deste mundo, nós estamos aqui como peregrinos, né, estamos aqui de passagem. Nosso lar é o céu, né? Então, mas por que muitas pessoas não conseguem enxergar? Por causa das coisas deste mundo. Então, a presença de Deus, irmãos, é a coisa mais importante para as nossas vidas, né? Então, assim, você pode ter tudo nessa vida. Eu costumo dizer assim, ó, que você pode ter tudo nessa vida, mas se você não tem Deus, você não tem nada. Você pode não ter nada nessa vida, mas se você tem Deus, você tem tudo, né? Então, meu irmão, a presença de Deus é a coisa mais importante para as nossas vidas. Então, assim, o pecado ele nos afasta da presença de Deus. Às vezes eu fico pensando assim, refletindo, sabe? Imagine só, a gente vir para a igreja, adorar a Deus, levantar nossa mão e falar: Senhor, eu te adoro, Tu és o Deus da minha vida, eu te glorifico, Senhor, entrego a minha vida a Ti. Eu imagino Deus falando assim lá do céu, né? Como você está me adorando? Você sabe qual área da sua vida você está pecando? Você sabe o que você está fazendo da sua vida? E eu não estou querendo aqui, irmãos, trazer essa mensagem como assim, apontar erro de ninguém, entendeu? Como algo pessoal, nada disso. Estou falando aqui daquilo que Deus falou no meu coração, né? E assim, então, não é que eu estou querendo dizer também que nós somos perfeitos, que nós não somos. Nós não somos perfeitos, nós temos nossas falhas. Mas a questão é nós nos arrependermos e buscar forças em Deus para não continuar vivendo uma vida de pecado. Imagine Deus do céu falando assim: como que você está me adorando? Falando palavrões, né? Dando mau testemunho na rua, tendo pensamentos impuros. Como você está me adorando? Então, cada vez que nós vivemos uma vida de pecado, volto a dizer, nós não somos perfeitos, mas cada vez que nós vivemos uma vida de pecado, nós nos afastamos da presença de Deus. Mas cada vez que a gente confessa os nossos pecados a Deus, busca a presença de Jesus, consagramos nossa vida a Deus, nós nos aproximamos da presença de Deus. Então, uma das consequências que o pecado traz para a vida da gente é essa, é nos afastar da presença de Deus. Aí a gente pode pensar assim: irmão Renato, isso aí é óbvio, eu sei, eu sou cristão, eu sei disso. A gente fala que sabe, mas na prática é diferente. Às vezes a gente está cometendo um erro contra Deus, um pecado contra Deus, a gente não está nem, não, eu sou cristão mesmo, né? A graça de Jesus me basta, né? E aí continua no pecado. Mas não, irmãos, eu costumo dizer o seguinte: se nós temos uma fraqueza, temos que colocar diante de Deus, pedir perdão a Ele e buscar ter uma vida de santidade. Amém? A segunda consequência que o pecado pode trazer para as nossas vidas é a humilhação. Eu queria que quem pegou o texto de Juízes, capítulo 16, versículo 16 e 17, lesse, por favor. Amém? Juízes 16 e 17 diz assim: importando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Sansão, né? Sansão, né? O homem cabeludo, o homem com a força sobrenatural. Então vamos falar um pouquinho sobre Sansão. Depois eu vou falar o porquê que o pecado nos traz humilhação. Sansão, houve uma época que o povo de Israel estava passando muita perseguição pelos filisteus, né? E Deus enviou vamos dizer assim, entre aspas, um salvador, né? Uma pessoa para estar assim, livrando os israelitas dos filisteus, que foi Sansão. Sansão, irmãos, ele era um
nazireu. O que é um nazireu? Nazireu era uma pessoa consagrada ao Senhor. Os nazireus não podia cortar o cabelo, não podia tomar bebida forte, né? Era uma pessoa consagrada a Deus. E Sansão, ele tinha uma força assim sobrenatural, né? Ele era muito forte. E tem pessoas que falam assim: rapaz, eu assisto esses filmes assim de super-herói, desenho, né? O Superman, o Hulk, aqueles caras fortes. Acho que nunca teve uma pessoa que foi forte assim, igual esses caras. Sim, já teve. Sansão, né? É igual não sei se vocês assistiu aquele desenho, não sei quem gosta aqui de desenho de super-herói e tal, de filme. Aquele azulzinho lá que teletransporta, né? Some daqui e aparece em outro lugar, noturno, né? Ah, isso aí ninguém nunca fez isso não. Na Bíblia tem. Felipe e Eunuco. Felipe, quando eu estava evangelizando o Eunuco, quando estava batizando o Eunuco, de repente Felipe desapareceu aqui e apareceu em outro lugar. Teletransporte, né? Mas voltando aqui sobre Sansão. Sansão, irmãos, era um homem muito forte, né? Aí tem gente que fala assim: a força de Sansão, a Bíblia fala, eu não lembro assim os versículos, o capítulo, mas fala que Sansão matou 1000 homens com a queixada de jumento, então tem que ter muita força para isso. Fala que ele carregou os portões de Gaza, né, pastor? Se não me engano, da cidade de Gaza nas costas, né? E assim, não é portão igual o portão da casa da gente, não. É portões de cidade. É muito grande, muito pesado. Então ele tinha uma força muito, assim, sobrenatural, né? E algumas pessoas falam assim: a força de Sansão estava no cabelo. Por quê? Porque quando o Dalila foi lá e cortou o cabelo, a força dele acabou. Não. A força de Sansão não estava no cabelo. A força de Sansão vinha do Espírito Santo. Porque tem algumas passagens, eu esqueci até de anotar, que fala assim: e o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão e ele foi lá e realizou, né? E usou a sua força, né? Então, a força de Sansão vinha do Espírito Santo e não do cabelo. O cabelo era só um voto, uma aliança que Sansão tinha com Deus, né? Então, se cortasse, perdia a força. Mas a força vinha do Espírito Santo. Bom, mas Sansão, qual era a fraqueza de Sansão? Mulher, né? Então, Sansão, irmãos, Deus enviou Sansão para os israelitas com uma missão. Que missão era? Livrar os israelitas dos filisteus. Mas Sansão se envolveu com uma filisteia. Com quem? Dalila, né? Houve momentos que Sansão derrotou tantos os filisteus que os caras falaram assim: rapaz, nós temos que derrubar esse cara aí. E bolou uma estratégia. O que nós vamos fazer para descobrir a força de Sansão? Aí contratou Dalila. Falou: Dalila, nós vamos lhe pagar X para você descobrir qual é a fraqueza de Sansão. Dalila não é bandida, né? Aí foi, conquistou Sansão e foi. Então Dalila, como o pastor leu o texto aqui, ela começou a insistir para achar a fraqueza de Sansão. Começou a insistir. E amados irmãos, assim também é o diabo. O diabo, quando ele descobre uma fraqueza do cristão, ele vai insistir até tentar fazer com que o cristão peque contra Deus. Ele vai fazer tudo para que o cristão peque. É igual na tentação de Jesus, lembra lá? Até o Rodrigo pegou um tempo atrás aqui, a tentação de Jesus, lá em Lucas capítulo 4. O diabo foi tentando Jesus e Jesus palavra, até que o diabo falou bem assim: tá vendo todos esses reinos aqui? Jesus, tudo isso aqui eu te darei se prostrado me adorares. E Jesus falou o quê? Arreda o pé, Satanás, mete o pé, que assim está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestará culto. Aí a Bíblia fala em Lucas 4, e o diabo o deixou até um momento oportuno. Ou seja, haveria outras oportunidades que o diabo ia tentar fazer com que Jesus caísse, né? Então, irmãos, assim também em nossas vidas. O diabo, ele não é uma pessoa, ele é um espírito, né? Então ele vai sempre trabalhar para tentar fazer com que a gente caia, com que nós caiamos no pecado, né? Mas não estou fazendo aqui apologia ao diabo não, tá? Ele é um derrotado, né? Então, irmãos, Dalila tentou uma vez, tentou 2 vezes, Sansão inventando mentira. Não, Dalila, você faz isso, e aí minha força vai embora, né? E eu vejo ali, irmãos, a misericórdia do Senhor. Eu vejo ali Deus dando uma oportunidade de Sansão acordar. Se Sansão fosse um cara esperto, quando Dalila falou bem assim: Sansão, de onde vem a sua força? Já deveria ficar esperto. Opa, essa mulher está querendo alguma coisa. Não, eu vou sair fora, que isso aí é problema para mim. Mas não, ele começou a inventar uma mentira, inventou outra mentira, e Dalila só tentando. E eu vejo assim, irmãos, a paciência de Deus. É como se Deus estivesse dando uma oportunidade de Sansão se arrepender. É como se Deus estivesse falando assim: Sansão, acorda, meu filho.
Olha o perigo que você está encarando. Assim também em nossas vidas. Às vezes a gente está prestes a cometer um pecado contra Deus e Deus está ali alertando, usando pessoas, como o Fábio falou aqui, usando a palavra, né? Para tentar nos alertar para que nós não caímos em pecado. Mas Sansão estava cego. E Dalila foi tentando até conseguir, né? E aí ele falou, ó Dalila, de tanto, a Bíblia fala, né? O texto que o pastor leu fala assim, de tanto ela insistir, Sansão foi e falou, minha cabeça nunca passou na valha. Se você cortar meu cabelo, já era a força. Lembrando que a força não era no cabelo, vem do Espírito Santo, né? Aí ela foi lá e cortou o cabelo de Sansão. Vem cá, Sansão, vem dormir. Era esse o segredo, Sansão? Ah, coisa boba, né? Vem cá, meu bem, vem dormir. Ele foi dormir, ó, cortou o cabelo. Aí Dalila, Sansão, acorda, lá vem os filisteus. Sansão, haha, mais uma vez levantarei e derrotarei esses inimigos. Aí vem um dos versículos mais tristes da Bíblia, que fala assim, mal sabia ele que o Espírito Santo do Senhor não estava mais nele. E aí, meu irmão, aí como o irmão Fábio tem o costume de dizer, a casa caiu para ele. O que os filisteus fez? Olha a maldade dos caras. Primeira coisa que fizeram, furou o olho do cara. E aí botou Sansão no moinho, né, para fazer serviço de animal. Aí que vem o que eu falei aqui, o que o pecado traz para nossas vidas? Humilhação. Fizeram Sansão de palhaço. Os caras simplesmente poderiam fazer o quê? Não, esse cara nos deu muito problema, nos deu muita dor de cabeça. O que nós vamos fazer? Vamos matar ele, não. Fez ele de animal, botou no moinho lá, trabalhou como se fosse um animal, e depois os filisteus lá faziam as festas dele e colocavam a Sansão de palhaço. É isso, irmãos, que o pecado faz para nossas vidas. Traz humilhação. Eu tenho certeza que muitos aqui conhecem pessoas que estão sendo humilhadas, por quê? Porque viveu no pecado e talvez ainda continue vivendo. Então essa é uma das consequências que o pecado traz para nossas vidas. Humilhação, vergonha, né? É como lá no Adão e Eva, né? Quando eles pecaram, a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Se vestir. Por quê? Porque o pecado traz o quê? Vergonha. O pecado humilha as pessoas. Segunda consequência que o pecado traz para nossas vidas é a cegueira. Eu queria que quem pegou o texto de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2 e 3, lesse, por favor. Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, uma mulher muito bonita tomando banho. E não deu alguém para conversar dele. Quem era? Disse-lhe, Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Hitita. Pois é, irmãos. Agora vamos falar um pouquinho de Davi, né? Davi foi um cara espetacular. Logo na sua infância, ele foi um menino temente a Deus, cuidava das ovelhas do pai dele, né? Enfrentou o leão, enfrentou o urso, matou um gigante, né? Golias, né? Entrou para o exército de Israel, se tornou um grande guerreiro, enfrentou muitos inimigos, foi perseguido pelo rei Saul e por muitos outros inimigos também. Só que Davi, Deus fez uma promessa na vida de Davi e Deus cumpriu, né? Que ele se tornaria rei. Ele não se tornou rei logo em seguida que Samuel ungiu ele, mas, se não me engano, acho que 30 anos depois, se não me falha a memória. Então, Davi, ele foi subindo de nível, subindo de patamar, até chegar no patamar de rei, né? Se tornou rei. E aí a Bíblia diz, né, que certo momento que... Agora sim, irmãos, quando a gente vai falar sobre o pecado, muitas pessoas usam o exemplo de Davi, né? Mas muitas pessoas falam sobre o adultério. Eu não estou querendo dizer aqui, quando falo de pecado, não é só sobre o adultério, é qualquer tipo de pecado, certo? Então Davi estava lá no seu palácio, depois que bateu o rango, né? Depois de uma passeada no palácio, o que ele vê? Uma dona lá tomando banho pelada. Aí, meu irmão, os olhos, ó, né? Olhou logo para a mulher, perguntou lá ao guardinha, quem é aquela mulher ali? Olha só, presta atenção, irmãos, é aqui que começa tudo, é aqui que começa o desastre na vida de Davi. Aí o guardinha lá falou o quê? Ali é Betseba, mulher de quem? De Urias o Heteu. Irmãos, o que Davi tinha que fazer ali nesse momento? Opa, casada, nego velho, ó, não dá pra mim não. Davi conhecia a lei, sim ou não? Os 10 mandamentos. Pastor, eu não lembro qual é o mandamento, não adulterarás, é o 6º? Não precisa orar não, mas só para saber que é um dos 10 mandamentos, né? É, isso aí. Então assim, Davi, ele conhecia os mandamentos do Senhor. Ele sabia o que era adultério.
Então, quando o guardinha falou para Davi, ó, é mulher de Urias, o que ele deveria pensar? Deveria lembrar da lei, falar, não é adultério, é mulher dos outros, eu não vou mexer não. Mas ele estava cego, a cegueira espiritual. Aí o que ele falou? Não, chama aqui. E aí os irmãos conhecem a história, se deitou com ela. E aí, meu irmão, a conta veio. A Betseba veio e falou, ó, embuchei, estou buchuda, gravidei. E aí? Davi, em vez de assumir a sua responsabilidade, o que ele faz? Passa para frente. O que ele pensou? Ó, para você ver, Urias era um soldado de Davi, do exército de Davi. O que ele pensou? Não, eu vou fazer com que Urias, vou chamar Urias, que está lá na batalha, para vir para cá, vou fazer de tudo para ele se deitar com Betseba, porque se ele se deitar com Betseba, o que ele vai falar? O filho não é meu, o filho é de Urias. Só que Deus estava, né, no controle de tudo, e ele tentou de todo jeito e não conseguiu. Aí o que Davi faz? Bom, já que eu não consegui, o que eu vou fazer? Vou botar ele na linha de frente, onde é o lugar mais perigoso, para ele morrer. E assim Davi fez. Aí, irmãos, é que entra um ponto aqui que muitas pessoas não explicam direito. Muita gente fala assim, Davi, ele pecou contra Deus com adultério. Não só foi adultério. Davi cometeu 2 dos 10 mandamentos. Adultério e assassinato. Não matarás, né? Ele matou. Então, meu irmão, Davi fez isso, a casa ia cair para o lado dele. Agora, olha que interessante. Olha como é que Deus, irmãos, é misericordioso quando nós pecamos contra ele. O que aconteceu? Passou os 9 meses, né? O profeta Samuel morreu. Aí depois veio Natan para repreender Davi. Isso depois de 9 meses. Davi não tinha caído a ficha. Aí não vou contar aqui a história, mas Natan conta aquela história lá e tal. E aí falou, esse homem que pecou é você, Davi. Aí cai a ficha, meu irmão. Aí que vem o baque, aí começam as consequências. Então olha as consequências que vem na vida de Davi. Primeiro, ele perdeu o filho que ele teve com Betseba, né? Segunda consequência, um filho de Davi que chamava Aminon estrupou a própria irmã. Terceira consequência, o outro filho de Davi, Absalão, que era aquele cabeludo, né? Matou Aminon porque ele tinha estrupado a irmã. Aí Absalão ele foge, né? Com medo de Davi matar ele. Aí depois Absalão volta arrependido. E aí Davi pede perdão a Davi. Davi não perdoa Absalão. Irmãos, Davi, olha só, presta atenção. Davi era um ótimo guerreiro, levita, homem segundo o coração de Deus, mas era um péssimo pai. Se você for ver a história de Davi, era um péssimo pai. Porque Absalão, ele se arrependeu do que fez, por ter matado o irmão, foi pedir perdão a Davi. E o que Davi fez? Não perdoou. E Absalão arrependido não perdoa o pai, perdoa o pai. De tanto Davi ficar pirraçando o menino, o que ele fez? Esse arrependimento virou ódio. Aí Absalão agora, aí vem a outra consequência do pecado de Davi. Absalão se rebela contra Davi. E Davi, ele faz o quê? Ele foge para não enfrentar o próprio filho. Aí vem outra consequência. Quando o profeta Natan foi repreender Davi, Natan falou bem assim, você se deitou com a mulher com a mulher de Urias nas escuras, mas o da sua casa vai deitar com suas mulheres às claras, à luz do dia. E foi o que Absalão fez. A outra consequência, acho que o oficial de Davi matou Absalão. Então, olha para você ver a bola de neve que aconteceu. Um abismo chamando outro abismo. Aí agora que vem um detalhe também muito importante que a gente tem que prestar atenção, irmãos. Tudo isso por causa de quê? Por causa do olho. Davi, ele viu a mulher tomando banho. Agora sim, é claro também que é difícil, né, irmão? Estamos aqui entre homens aqui, né? Meu irmão, você viu uma dona tomando banho. Com certeza, Betseba acho que era bonita, né? Então, mas assim, você vê uma mulher tomando banho, nego, velho, é puxado. Mas enfim, começou tudo através de quê? Através do olhar. Ele poderia pensar assim, não, é pecado contra Deus. Olha só, um abismo chamou outro abismo. Olha até onde Davi chegou. Isso por causa do quê? Por causa da cegueira espiritual. Davi estava cego. Ele poderia pensar assim, não, é pecado contra Deus, mas ele pecou. E aí vieram várias consequências. Mas, irmãos, às vezes aconteceu isso nas nossas vidas, sim ou não? A gente comete um pecado contra Deus e fala assim, mas moço, como é que eu pequei? Mas rapaz, eu sou cristão, eu conheço a Bíblia, eu sei o que é certo, o que é errado, eu fui e pequei contra Deus. Cegueira espiritual. O pecado faz isso, irmãos.
Às vezes isso também é por conta da acomodação. Porque no texto foi quem que leu? Foi Gel, né? Nesse texto que Gel leu, se você ver alguns versículos ali, você vai ver que lá diz assim, que era na época que era costume os reis ir para a guerra. E Davi não foi, ele se acomodou. Ficou lá no palácio dele de boa, tal, se acomodou. Então, quando a gente se acomoda com o pecado, quando a gente não leva a sério, né? Acontece isso. A gente fica cego e a gente acaba pecando contra Deus. Aí a gente pode perguntar assim, sim, irmão Reinaldo, e o que a gente tem que fazer para não ficar cego e não chegar a esse ponto? Aí entra um princípio que Jesus falou. Jesus falou o quê? Orar e o quê? Não, orar e vigiar. Aí muitas das vezes o que a gente faz? Vigiar primeiro. Vigiar e orar. Vigiar primeiro. Então, mas enfim, mas a gente só pega a outra parte. A gente só pega a outra parte, só pega a parte da oração. Mas e o vigiar? Tá entendendo, irmãos? E é assim, irmãos, a gente tem que vigiar, não é ao vigiei hoje, glória a Deus, orei, li minha Bíblia, não pequei. Não pequei assim, entre aspas, não é que todo mundo peca, né? Ninguém é santo, né? Ninguém é perfeito. Mas e amanhã? E depois? E daqui a alguns dias? Então assim, a gente tem que estar em constante vigilância, em constante de oração, para não acontecer o que aconteceu com Davi, né? Só foi uma olhadinha, mas olha uma olhadinha o que aconteceu. Olha a bagaceira que aconteceu na vida de Davi, né? O Senhor, Natan, quando foi repreender Davi, Natan falou para Davi, Davi falou, quando Davi caiu a ficha, ele falou bem assim, meu Deus, eu pequei contra Deus, eu pequei contra ti, Senhor. Natan falou, seu pecado está perdoado, porém, a espada jamais se apartará da sua casa, ou seja, vai vir consequência. Então é assim, irmãos, é como a gente comprar, o pecado é assim, é como a gente comprar na internet, né, usando cartão de crédito. Você vai comprando, vai pecando, a fatura vem. E não tem para correr não, negão, você tem que pagar. E não é o irmão do lado, ciclano, fulano, que vai pagar, não, é você. O pecado é assim, Gálatas 6,7 diz, tudo aquilo que o homem planta, o homem colhe, né? Outra consequência que o pecado traz para nossas vidas, irmãos, é a morte. Quem pegou o texto de Romanos 6,23, lê, por gentileza. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Porque Jesus. Olha aí, o salário do pecado é o que? Morte. Aí tem gente que pensa assim, mas é a morte física, né? Não, é morte física e morte espiritual. Porque, olha só, no próprio texto que Mike leu, vai dizer, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então aqui, a gente pode também fazer um contraste, né? O salário do pecado é a morte. É só morte física? Não, é morte também espiritual. É morte também espiritual. E aí, meus irmãos, é que entra aquela questão de nós também pregarmos o Evangelho, né? Nós pregarmos o Evangelho. Aí assim, vou até falar aqui para o pastor, a nossa igreja não tem esse costume também assim de sair de casa em casa, de pregar o Evangelho, de falar do amor de Deus para as pessoas, mas nós vamos ter, em nome de Jesus, né, pastor? Mas assim, irmãos, o pastor pode até, eu acho que até concordar comigo, que tem várias formas de nós pregarmos o Evangelho. E uma delas é através do nosso testemunho, né? Claro que a principal é essa, né, pastor? Ir de casa em casa, falar do amor de Jesus e tal. Mas uma delas também é nós falarmos do que Jesus fez em nossas vidas. Chegar e falar, irmãos, eu era um descarado, eu era um pinguço, eu era um raparigueiro. Jesus transformou minha vida e pode transformar também a sua. Você está pregando o Evangelho, né? Através dos relacionamentos, como o pastor sempre tem falado aqui, a importância de nós termos relacionamento, né? E eu glorifico a Deus pelo meu trabalho, porque meu trabalho é assim, eu pinto uma casa hoje, né? Aí o cliente, a gente sempre tenta caprichar, né? Para o cliente indicar para outro, né? Aí indica para um cliente que eu nunca vi em minha vida, eu não conheço. Eu só conheço de longe. Aí eu faço o trabalho, já conheci aquele cliente, peguei amizade, já vou para outro. Então assim, o bom do meu trabalho é o quê? Que eu consigo assim fazer várias amizades e já tenho feito com o passar do tempo. Isso é bom porque vai surgir uma oportunidade de nós falarmos da palavra, de nós falarmos do Evangelho, né? Hoje mesmo eu conversei bastante com o Ju lá sobre a palavra, né? Tinha um pastor lá também, né? Então assim, irmãos, a importância de nós falarmos do Evangelho. Por quê? Porque o salário do pecado é o quê? É a morte.
Morte física, sim, mas vamos pegar a morte espiritual, que é a pior. Meu irmão, a gente tem que falar para as pessoas. Morreu com Jesus, glória a Deus, amém, vida eterna, céu, né? Presença de Deus. Morreu sem Cristo, condenação eterna. Não tem, meu irmão, negócio de purgatório, né? Que você fazer missa de 7º dia para perdoar o pecado da pessoa que morreu, para ficar um tempo para depois ser perdoado e ir para o céu. Não existe não, meu irmão. Acho que Hebreus, acho que é 1:9, né, pastor? Que 9:27, que é... Depois segue o quê? O juízo. Não tem negócio de segunda chance depois da morte, não, irmãos. O negócio é em vida. Então, assim, é por isso a importância de nós pregarmos o Evangelho. Eu vou dizer aqui para os irmãos, eu não sou de pregar o Evangelho de porta em porta, mas uma das ferramentas que o Senhor me deu assim, para pregar o Evangelho é o canal que eu tenho no YouTube. Lá eu coloco as pregações aqui da igreja, eu coloco o estudo bíblico, eu coloco dicas sobre a palavra de Deus, entendeu? É uma ferramenta que eu encontrei de levar a palavra de Deus para as pessoas que estão lá fora, né? Não só para aqui dentro, mas as pessoas que estão lá fora. Então, assim, o que eu digo para os irmãos é o seguinte: se nós conseguirmos uma oportunidade de pregarmos o Evangelho, pregue, pelo testemunho, enfim, de qualquer jeito. O que Deus colocar no seu coração, fale. Então, assim, nós orarmos a Deus e não deixar vacilar, né? Dar oportunidade de falar da palavra de Deus, né? O problema é falar dele. Bom, irmãos, assim, agora uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte: não é fácil lidar com o pecado. Não é fácil, não. É um negócio muito difícil, muito complicado, entendeu? Aí os irmãos, talvez os irmãos devem estar pensando assim: beleza, irmão Reinaldo, o que você falou aí, né, o que a palavra de Deus diz, mas e aí, qual o remédio para nós vencermos o pecado? Tem vários, mas qual o remédio? Eu vou deixar só um aqui, só um. E quem pegou o texto de Provérbios 28:13, acho que foi Eric, né? Lê, por favor, Eric. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que o confessa e deixa alcançará misericórdia. Não, é só isso mesmo. Na minha versão tá é a mesma coisa, né? Quem esconde os seus pecados não prospera, mas os que confessam e os abandona encontram misericórdia. A mesma coisa, só muda de versão, né? 1 João 1:9 também diz assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então vou deixar aqui um remédio para a gente vencer o pecado. É o quê? É o quê? Arrependimento. Quem? Falei? Tá bem, mas tanta palavra. Não. A gente leu agora. Encobrir não. É confessar também, mas tem outra palavra. Arrepender. Tá bem. Oração, irmãos. Oração não é muito fácil. Mas que o cara tá confessando, ele tá orando. É que eu queria a palavra. Então, irmãos, é oração. Foi o que o irmão Fabinho falou aqui, né? É o conselho que eu deixo para os irmãos também. Seja amigo de Deus. Claro que nós aqui somos amigos, né? A gente tem resenha, a gente conversa, a gente brinca e tal. Chama os outros de PM. Mas assim, a gente tem amigos aqui, mas o verdadeiro amigo é Jesus. Verdade. O verdadeiro amigo é Jesus. É como o irmão Fabinho falou aqui, irmãos. Não importa, pode ser uma besteirinha. Eu falei aqui no início da pregação, né? Qual é a sua fraqueza? Não é para você falar para mim não, fala para Deus. Qual é a sua fraqueza? Em que área da sua vida você é mais fraco, você é mais tentado? Fala para Deus. Pede para o Espírito Santo forças. Irmãos, o que Fabinho falou aqui, eu cheguei a arrepio, é a pura verdade. Quando você abre o seu coração e você é sincero com Deus, quando você é íntimo de Deus, do Espírito Santo, e fala ao Espírito Santo: eu estou pecando nessa área, não está fácil, estou lutando e o negócio está barril, né? É como, acho que é em Coríntios, né, pastor, que fala que a carne peleja contra o Espírito, né? Aquela guerra, e a gente fica no meio do tiroteio. O Espírito cai, a carne cai e nós no meio, né? Então não é fácil, irmãos. Então, qual o remédio? É a oração. Jejum também, leitura da palavra. Mas eu posso dizer assim, que a oração, meu irmão, é tudo.
É sinceridade, entendeu? Abrir o coração mesmo para Deus, falar, Deus, é essa área que eu sou fraco e eu me ajuda porque eu não estou conseguindo não, Senhor. É assim, irmãos. Eu estava falando da Bíblia, eu destaco da Davi como segundo o coração de Deus, foi a sinceridade que ele tinha. Salmos 51, 10, né? Ele se derramar. É. Uma vez que o pregador falava que assim, ele orando a Deus falando, Senhor, você me tentava dessa coisa assim, assado, e o pior que eu estou gostando, pedindo a Deus misericórdia para poder tirar essa vontade, esse desejo. Isso é sinceridade. Isso é sinceridade. E a gente coloca, Deus sabe o que eu gosto, a gente não vai falar, Deus não quer não. Eu falo assim, Deus perdoa meus pecados. Aí não fala que é não, meus pecados. O coração ali. O céu, né? Não, tem que falar tudo, irmãos. Tem que falar tudo. Oi, só para Pode falar. acrescentar também, Mateus 26, né, que a gente falou agora, só dar um destaque aqui, Mateus 26, 40 diz assim, vigie e ore, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu tive destaque isso aqui, porque é vigiar antes. É. E vigiar primeiro. Eu falei ao contrário, mas é vigiar primeiro. Porque a gente tem que estar vigilante a todo tempo, porque as armadilhas é constante. Outra coisa também a gente tem que vigiar, cuidar para quem vai contar nossa fraqueza. Isso é importante. Isso. Porque assim, a gente não conta para Deus, porque a gente com Deus vai falar para fulano, para fulano. E o inimigo só vai para fraqueza. Então a gente tem que vigiar nesse E tem gente que fala assim, mas Deus não sabe todas as coisas. Sabe, irmão, sabe. Mas por que eu tenho que falar? Intimidade. Intimidade, tá entendendo? E assim, eu assim, é que tem hora que eu não lembro de tudo, assim, dos meus erros, assim, para falar para Deus. Mas o que eu lembro, eu falo. Sou sincero mesmo. Deus vai fazer, Deus não esqueci, né? Isso dá força, viu, irmãos? Não que isso faz da gente santo, entendeu? Que faz da gente melhor que os outros. Não. Isso nos dá força, porque Jesus vai nos dando graça, o Espírito Santo vai nos fortalecendo. E assim, se a gente pegar isso constantemente, o problema é que a gente pega isso assim, de vez em quando está com aquela fraqueza, a gente vai lá e ora, mas não é constante. Tem que ser constante, porque quanto mais constante, mais a gente vai se fortalecendo no Espírito Santo e a gente vai guerreando e vencendo o pecado. Né? Porque uma vez que a gente está até gostando do pecado e não quer confessar. Porque tipo, a gente tem tempo todo aquele pecadinho de estimação. Na época que eu conversei com o Fabinho, ele conversou comigo, ele estava assim numa situação complicada, né? Só que ele estava se sentindo culpado e ele conseguia orar e ele não conseguia orar. É o peso, né? Porque assim, o peso da consequência, né? Do pecado assim estava mesmo. incomodando. Então você não tinha essa liberdade. Eu falei, você confessa, você tem que botar para fora. Porque Deus perdoa. Pô. Quando ele confessar, eu falei para ele, eu lembro muito bem que a gente conversando lá perto do tanque ali. Eu falei, o dia que tu confessar para Deus, quando ele me perdoar, você vai sentir isso. Assim, realmente Deus me perdoou. Você tira uma tonelada das costas. E aí isso que a gente faz, tipo assim, eu sempre fiz isso, sabe? De confessar mesmo, de orar e falar assim, meu problema é esse aqui, minha dificuldade é essa, e pensar mesmo, e ficar de boa. Graças a Deus sempre me abençoou nessa questão a gente, claro que a gente vai pecando muitas coisas, né? Mas assim, a gente se sente aliviado, fala assim, Deus me perdoou. A gente sente isso, que Deus perdoou. Não porque a gente é bom, mas por causa da graça. Né? A gente sente o negócio que não dá para explicar, né? É inexplicável. Não dá para explicar. É a graça de Jesus. Deus perdoa. É a graça. É inexplicável.